Bom, eu vou começar com uma oração e ele segue para a nossa pregação. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai eterno, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado, Pai, por poder estar aqui hoje, por estarmos aqui hoje adorando o Seu nome, dando o nosso coração, louvando a Senhor de todo o coração. Estava tentando me poupar aqui, mas as músicas, Pai, são muito incríveis, contagiantes, é muito bom louvar o Seu nome. E, Pai, por favor, que o Espírito Santo esteja agindo aqui agora, que eu saia nesse momento, e tudo que for dito aqui seja dito pelo Espírito Santo, não por mim, Pai. Quero muito agradecer por todos que estão aqui, obrigado por esse tempo gostoso de estar aqui em Ribeirão, Pai, em nome de Cristo que eu agradeço. Amém. 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 O tema da nossa pregação hoje, eu vou tirar aqui o microfone rapidinho, Deus me tira dessa caverna. É algo mais ou menos assim. E eu queria começar com uma pergunta para vocês. Vocês têm notado a tecnologia, como as coisas estão indo, mas tem alguma coisa que vocês costumavam fazer antigamente, que hoje vocês têm uma praticidade maior na sua vida? Eu vou dar um exemplo para ficar mais clara a pergunta. Eu adorava ir na locadora, ver aquelas estantes de filmes gigantescas e poder escolher, e na hora que você está saindo com um filme que você já pagou, você olha e fala, nossa, eu queria aquilo, e não ter mais dinheiro. Vocês têm alguma coisa assim que vocês têm uma praticidade maior hoje do que vocês tinham antigamente? Tinha que baixar. Pode falar. Desculpa. Pagar no celular, não ter que pegar no dinheiro. Pagar, fugir da lotérica. Nossa. É verdade. Pedir comida sem precisar ligar, só em poucos cliques você pede comida. Pedir comida. Hoje você não precisa ir em nenhum restaurante mais. O restaurante vem na sua casa. Acho que comprar qualquer coisa pela internet e chegar na sua casa. Comprar. Nossa, a melhor coisa do mundo é não pegar a fila da Chris Park. Nossa! Chris Park e eu não somos bons amigos. Pedir um carro para você se locomover, acompanhar Pedir se um ele tá carro. chegando, verdade. Acompanhar, ver se a pessoa que você está ali está chegando. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Vocês têm se sentido mais impacientes quando as coisas demandam tempo? Sim. Não necessariamente com outras pessoas, mas com o que vocês precisam fazer, talvez? Então, é verdade. Havendo esse peso aí nessa balança, né? De um lado muita praticidade, mas do outro lado tem gerado muita impaciência na gente. Outra pergunta, vocês conhecem esse senhorzinho aqui, chamado Zygmunt Bauman? Quem conhece? Pode levantar a mão. Muito bom. Ele é o autor dessa filosofia de modernidade líquida, de sociedade líquida, né? Onde ele traz essa ideia de que tudo é ágil, imediato, descartável, e realmente tudo tem sido assim ao passar do tempo, né? A gente cada vez mais precisa de coisas mais rápidas, a gente quer tudo de imediato, é agora, e muitas coisas que eram sólidas, que eram duradouras, têm deixado de lado, né? Casamentos têm se tornado pessoas que vão morar juntos e se separam na hora que querem. Comunidades religiosas têm tornado cada vez mais ou desigrejadas ou comunidades online. Pessoas têm se tornado descartáveis, né? Pô, se você não serve mais para isso, desculpa, realmente sirva melhor, né? E, por exemplo, antigamente, acho que muitos aqui vão lembrar, os pais falando, nossa, você tem que trabalhar numa multinacional, crescer lá dentro, se tornar, conseguir sua sustentabilidade lá dentro. E hoje não, hoje os jovens, cada hora que aparece um emprego diferente, eles preferem aquele, porque ele tem outros benefícios que o antigo não tinha. Então a gente cada vez quer mais coisas, né? A gente sofre um pouco também com os influenciadores, porque eles entram nessa mentalidade, porque hoje o influenciador da moda que eu gosto pode ser até semana que vem só. Semana que vem vai aparecer outro que é mais legal, que é mais parecido comigo, e você já descarta essa pessoa, né? Nós trocamos compromissos por coisas mais ágeis, né? Os compromissos deixam de ser algo importantes.
E a gente começa a criar conexões que são voláteis e frágeis. Por exemplo, quem aqui não tem vários seguidores ou não segue várias pessoas nas suas redes sociais, que pessoas que provavelmente você nunca vai nem encontrar na sua vida. Você nunca nem vai falar um oi para ela, né? E isso acaba gerando a outra parte dessa questão, que é essa obsessão pela conexão. Cada vez mais queremos estar mais e mais conectados com as coisas, com as pessoas, mas acabamos que muitas vezes nos sentimos sozinhos, né? A gente vê até bilionários, pessoas multimilionárias com várias conexões, tendo depressão, cometendo suicídio, porque eles querem essa conexão, só que chega um ponto onde eles não conseguem mais, não tem mais para onde ir, né? E acaba gerando essa contraponto, que é algo que é a epidemia da solidão. Nós temos nos isolado emocionalmente, não é mais um isolamento físico, né? Onde a gente se esconde das pessoas e fica lá preso ou dentro do seu quarto. Com certeza isso pode acontecer e ainda acontece, mas hoje é como se a gente estivesse rodeado de pessoas e sentisse sozinho. Sentimos que não somos vistos, né, por ninguém. Só que o isolamento tem um problema muito grande, né? Olha, essas matérias todas que tem, né? Solidão mata 100 pessoas por hora, a solidão é um problema de saúde pública, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que 1 a cada 6 pessoas no mundo é afetada pela solidão. Isso é algo que está se espalhando pelo mundo, né? E em uma era onde todos nós estamos muito bem conectados, né? Estamos a um clique de uma pessoa ou de um lugar do mundo. Basta você acessar o seu celular, né? E aqui é onde algo muito interessante acontece. Nós temos a capacidade de criar cavernas para nós. O que é cavernas? É um ambiente onde a gente começa a se isolar internamente, psicologicamente, e são lugares onde a gente quer esconder nossas dores, esconder nossos pecados, esconder coisas que a gente não quer conversar, não quer falar ou não quer abrir para as pessoas. E a gente começa a se afundar cada vez mais dentro dessas cavernas. E para muitos, essa caverna é o ponto final, onde chega a essas questões, né, de isolamento, de solidão. Mas será que ela pode se tornar um ambiente de renovo, um ambiente espiritual, onde vai te ajudar? Porque diante da dor do isolamento, da solidão, é muito normal nós agirmos em duas direções, andarmos em duas direções. Quando essas coisas acontecem, ou a gente reprime toda a nossa dor e começa a agir de modo rígido, fingindo que está tudo bem, está tudo certo, não aconteceu nada, sendo que por dentro a gente está sofrendo e nos tornamos pessoas cínicas, ou nós pegamos o outro caminho, que é a gente emerge nela, na dor, na solidão, a gente cai de cabeça, a gente é transformado por ela, a gente é direcionado como se aquilo fosse a nossa identidade, a nossa vida. A gente mergulha no mar de desespero, tentando buscar ser identificado por aquilo de alguma forma. Porém, a gente vai entrar no Salmo 142, onde Davi nos apresenta um terceiro caminho. Davi está numa caverna real, está sem seus amigos, sem seu companheiro, sem sua posição, sem família, sem nada. Mas ele não se cala e nem se entrega ao nada mais importa. Aqui é o meu final. Muito pelo contrário, ele faz algo que é inspirador. Ele faz a terceira via. Ele transforma a sua queixa em oração. Ele traz a escuridão da caverna para a luz da presença de Deus. Vamos ler Salmo 142, só que eu não vou mostrar Salmo 142 no telão hoje. Por enquanto, eu quero que vocês compartilhem. Se você não tem a Bíblia, muito provavelmente a pessoa do seu lado tem. Então, nós vamos ler juntos. Não importa a versão que você usar, a gente vai fazer algumas explicações ao decorrer da escritura. Então, nós vamos ler ele inteiro. Salmo 142. Amém, misericórdia. Amém, misericórdia.
Salmo 142. Amém. Vou começar aqui então. Masquil de Davi, quando ele estava na caverna. Oração. Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o meu caminho. Na vereda por onde ando, esconderam armadilhas contra mim. Olha para minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. É tudo que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e reverei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade. Amém? Bom, aqui nós vemos Davi na caverna. Davi está olhando na caverna, ele está se refugiando. Davi, ele escreve mais outros 2 salmos na caverna, que é os salmos 34 e 57. E onde que a gente identifica que esses salmos foram feitos, né? 1 Samuel 22, 1 e 1 Samuel 24 fala que Davi foi para a caverna, que ele se escondeu na caverna de Saul. E aqui, contextualizando, Davi estava fugindo de Saul, ele tentou se refugiar na terra dos filisteus, buscando uma proteção contra Israel. Esse plano fracassa, o rei filisteu passa a desconfiar dele, tenta prender. Davi se finge de louco para poder sair da terra dos filisteus, que é um episódio bem humilhante para um homem na posição de Davi, mas necessário para a sobrevivência dele. E aí ele consegue ser libertado, né? E em 1 Samuel vai falar que ele foi para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão é essa caverna aqui, é toda essa parede, tem algumas imagens aqui. Aqui é uma das entradas, foi mapeado mais ou menos 4 quilômetros de caverna, ou de rotas dentro dessa caverna. Os salmos, aqui em cima é a caverna toda, daqui até aqui. Então vocês veem como é grande lá. E aqui aqui é um sítio arqueológico, como vocês podem ver, tem até as grades, tudo, tem bastante estudos lá. E lá é de frente para o Vale de Elá. Vocês conhecem o que é o Vale de Elá? Alguém lembra do que se trata o Vale de Elá? Alguém? O Vale de Elá é onde Davi matou Golias. É onde ele teve essa vitória. Então, ou seja, ele estava fugindo, com medo, desesperançoso, e ainda assim ele estava tendo a vista do episódio da maior vitória que ele tinha tido até então. Deve ser loucura. Esse é o Vale de Elá. Eu tentei achar a melhor foto porque tem uma cidade gigantesca do lado, então não parece um vale, parece uma metrópole mesmo. Se vocês verem no fundo, tem até uma empresa. Mas esse é o vale, tem muitas escavações lá, muita coisa. Então Davi está lá, sozinho, isolado, sem ninguém, sem seu exército, sem seu povo, sem sua família, sem seu amor, né? E a caverna começa a se tornar não só um espaço para se refugiar de Saul, mas é um espaço onde ele confronta a si mesmo, né? Se o que ele está passando ali é real, se suas dores, seus medos, se sua fé é real. E nesse cenário nasce o Masquil. E aqui é algo interessante. Se vocês verem na sua Bíblia, a primeira coisa que vai aparecer em muitas versões vai ser Masquil. Em outras, como a NTH, NVT, NBV, fala Salmo de Davi, oração na caverna. Salmo de Davi é a respeito da experiência ou oração de Davi. Mas o restante, a maioria vai estar Masquil. E Masquil é uma palavra muito interessante para esse salmo. Por quê? Porque ela contempla 4 sentidos: contemplação, ensino, instrução, e é para considerar algo como ser um salmo didático. E é muito interessante porque
não é só algo teórico que você lê e você quer instruir as pessoas. Quando uma pessoa daquela época falava de uma skill, queria dizer de algo que ela viveu, experienciou, que ela teve conexão com aquilo e que ela sentia que devia passar para outras pessoas. Isso é uma skill. E é por isso que as versões começam assim, porque Davi não queria só fazer um salmo bonito, ele queria que outras pessoas aprendessem com esse salmo. E isso é algo muito importante, porque marcou ele conseguiu transmitir algo que transformou e que gerou um crescimento. Então, vamos entrar aí no skill de Davi. Quando a gente olha pelos primeiros 2 versículos, a gente vê algo muito interessante, porque Davi está numa angústia profunda, num desamparo total. Ele diz, em alta voz clamo ao Senhor, eleva minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. E aqui também a gente entra em outra parte, porque aqui no primeiro versículo ele fala, em alta voz eu clamo. Clamo também tem um significado muito poderoso nessa escritura. É muito mais do que um pedido, é muito mais do que eu falar, Deus, por favor, faça isso. É algo que vem interno, de uma dor profunda no nosso coração. É algo que a gente tem alguns significados também, como a gente pode considerar como chorar, como um grito carregado de emoção, não simplesmente lágrimas, ou de gritar, berrar, ou proclamar no sentido do português, de falar, expressar com vontade, expressar com o que é interno. E é um sentimento que é transformado em uma ação. A dor dele era tão profunda que ele clamou, ele transformou aquilo numa atitude de falar e expressar a dor dele, né? E um dos motivos que nós clamamos, irmãos, é porque o silêncio prolongado costuma nos levar a uma escuridão e ao desespero, principalmente na nossa mente. E a nossa mente costuma chamar o nosso coração a expressar isso, para que a mente não passe por essa escuridão, esse desespero. Aqui, só compartilhando, isso é um vídeo que vocês podem procurar no YouTube, tem diversos vídeos. O nome do vídeo é o lugar mais silencioso do mundo. Isso é uma sala onde nada que é externo entra o som para dentro da sala. Então a pessoa que está ali dentro, ela não ouve nada, nada do que é externo, ela só ouve o que está ali dentro. E aí que é engraçado, porque ao passar do tempo ali dentro, você começa a ouvir seu próprio corpo, seu sistema digestivo, sua pulsação, os sons que você faz, o batido do seu coração, a parte gástrica aqui, fazendo a digestão da comida. E isso vai se aprofundando e cada vez vai ficando mais fácil. Mas o que mais me chamou a atenção é que os cientistas que fazem o experimento não permitem que ninguém fique lá por mais de 45 minutos. Porque, segundo eles, após esse período, o cérebro começa a sofrer. Surgem alucinações, paranoia, sinais de desespero mental. Eu não conseguia ficar ali 2 minutos. Silêncio para mim é algo que é muito difícil. Mas isso é algo realmente perigoso até para nossos filhos. E o silêncio, muitas vezes, irmãos, quando ele não é preenchido com oração e clamor, ele se torna um excelente. Quando o silêncio é preenchido com oração e clamor, ele se torna um excelente exercício de devoção a Deus. É muito bom a gente poder transformar nosso próprio silêncio em algo voltado a Deus. Davi está suplicando por misericórdia, ali no final do versículo 1. E a misericórdia, a súplica para mim tem um sentido muito diferente também. Porque eu lembro sempre da mãe que leva a criança para o supermercado, mas sempre evita o corredor dos brinquedos. Não importa o que ela vai comprar, não pode passar no corredor dos brinquedos. E se ela esquece, passa com a criança entra num desespero total. Mãe, eu preciso desse brinquedo, pelo amor de Deus, compra para mim. Se você não comprar, eu vou morrer. Eu preciso deles, eu não sobrevivo sem ele, mãe. E a mãe fala não, e ele se joga no chão. Eu quero. Para mim, isso é súplica, né? E é uma súplica que é expressa nesse sentido aqui
no hebraico, porque ele tem como que o amor fala de choro, de lágrimas, aqui Davi também estava nesse sentido, falando, Deus, eu preciso que você me ouça, eu preciso, é minha súplica, me dê misericórdia. É como se Davi estivesse no mercado ali pedindo o seu brinquedo. Ele está externalizando algo que está rasgando o coração dele. Né? E observe como Davi repete 2 vezes. Em alta voz eu clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor. Ele ora em lágrimas, ora em alta voz diante do Senhor. A essência da oração, irmãos, não é o volume da sua oração, nem é o seu choro. Sabemos que é o que está no nosso coração. Mas muitas vezes usar a voz nos ajuda a expressar o que o nosso coração está sentindo. Você não precisa orar em voz alta para Deus te ouvir, não é isso. Mas se um dia você tiver oportunidade, tiver liberdade de fazer isso, de orar em alta voz, perceba como isso te ajuda a dar forma, dar peso, dar verdade às emoções que estão sendo carregadas na sua alma. Né? Deus, eu clamo por misericórdia. E aqui temos uma verdade muito forte. Um coração que não fala com Deus, fala contra Deus. Nós devemos expressar nosso coração com Deus. No versículo 2, vemos ainda Davi angustiado. Vemos que ele está expressando as coisas. E nós temos um senhorzinho, outro senhorzinho chamado Derek Kidner. Ele é um biblicista em inglês, ele já faleceu. Ele é um estudioso do Antigo Testamento. E ele fala que, ali no final, quando ele fala, apresento minha angústia, no tempo daquela Israel, essa angústia poderia ser entendida também como pensamentos perturbados. Ou seja, Davi está falando, eu derramo os pensamentos perturbados diante de Deus. E eu não sei se vocês lembram, mas algum tempo atrás o Victor falou sobre lamento e murmuração. Alguém lembra qual que é a diferença entre lamento e murmuração? Alguém poderia falar, no seu entendimento, a diferença? Não? Tudo bem. A gente, falando brevemente, lamento é algo onde a gente fala de maneira que nós estamos sentindo e vivenciando, sendo abertos do nosso coração e das nossas dores. Murmuração é quando a gente começa a apontar para pessoas o porquê nós estamos sentindo essa dor, essa angústia, por que estamos sentindo. É muito mais profundo, mas a explicação mais breve é essa. Né? E Davi ele não está conversando com ele mesmo, ele não está apenas organizando as ideias, ele está partindo de pressupostos muito profundos. Deus existe, Deus ouve, Deus se importa e Deus pode ser confrontado. Humanamente falando, irmãos, a angústia, queixo, lamento, eles surgem em meios de crises da nossa fé. Mas pense bem, se você não acreditasse em Deus, você não ia estar reclamando com Deus. Né? E o lamento, como eu disse, é algo que tem um endereço. O texto mesmo diz, ele fala, derramo diante dele, a ele apresento. Davi está apresentando as angústias dele, não os motivos delas. A diferença entre lamento e murmuração não está no conteúdo, mas está no destinatário. O murmúrio acusa, o lamento confia. E aqui vemos algo muito poderoso, irmãos. Quanto mais fundo estamos na caverna, mais queremos guardar, trancar coisas dentro dela, esconder essas coisas dentro do nosso coração. Mas Davi não ora apenas mentalmente, ele dá corpo à sua dor, como eu falei, ele externaliza por meio da sua voz. E no versículo 2 tem um verbo muito interessante, derrama, verbo derramar. E Davi está usando essa palavra, ele usa em outros 2 salmos, Salmo 62 e Salmo 102. E ele carrega uma ideia de sacrifício, de totalidade e de, se eu derramei, não tem como voltar atrás. Vou dar um exemplo físico aqui. Obviamente eu não vou sujar o chão, mas imaginem que isso é o chão.
derramar tem esse intuito aqui. Sobrou alguma coisa aqui? Não. Então, esse é o sentido de derramar. Não é cair um pouquinho, não é derramar uma gota ou uma metade, é virar o copo inteiro. É não sobrar nada. E a mensagem que Davi deixa aqui é clara. Não criei barreiras que me impedem de expor todo o meu interior. E nós não temos que agir dessa maneira. Não devemos criar barreiras nas nossas orações para falar com Deus. E eu pergunto para você, você tem sido político nas suas orações? Tem falado só o que é bom? Só o que está tudo bem? Você tem editado uma versão sua para falar de si mesmo para Deus, como se fosse algo normal? Ou ora de forma higienizada, cortando algumas partes? Essas partes eu não quero. Não, Deus, ó, está tudo bem, obrigado pelo seu amor. Ou você tem realmente derramado? Falando de mim, irmãos, é justamente nesses momentos onde eu não sou aberto com Deus, nem mesmo nas minhas orações, que o pecado começa a ganhar força dentro de mim. Ele se torna mais e mais tentador, porque eu acabo criando minhas próprias tentações de estimação, que me tentam a hora que eu desejo, e eu sempre acabo caindo. Né? Isso eu não vou falar, aquilo eu vou fingir que está tudo bem. E até hoje eu orei agora antes da oração, falei, Senhor, obrigado por esse dia. E muitas vezes meu dia não está bom, não está alegre, não está contente, mas isso acaba nem sendo mais uma oração. Começou a se tornar um mantra religioso, o início de uma oração assim. Precisamos orar a realidade, precisamos orar, aprender a orar a nossa realidade. O que está acontecendo na nossa vida mesmo? Não devemos negar a caverna que estamos. Não devemos esconder nossos desejos, não devemos esconder nossos pecados, não devemos querer nos afundar cada vez mais nessa caverna. Davi reconhece a escuridão da caverna, mas insiste em trazer Deus para dentro dela com ele. E C.S. Lewis disse uma coisa muito interessante. O eu que ora é o eu que existe. Eu oro o que eu sou. Se eu estou em dor, eu oro minha dor. Se eu estou feliz, eu oro minha felicidade. Temos quase um passo a passo aqui de Davi da oração. Clamor, uma resposta interna do seu corpo. Uma súplica por misericórdia, que é um reconhecimento da dependência dele. E um derramamento da queixa, que é a honestidade total. Exposição da aflição diante de Deus. Quer dizer, confiar totalmente em Deus. No versículo 3 e 4, aqui vemos Davi fazendo uma distinção importante entre o que é interno e o que é externo. Ele poderia facilmente dizer: as circunstâncias estão difíceis, há muita perseguição contra mim, coisas ruins me cercam todos os dias de todos os lados, não tenho como viver. Mas o que ele diz? Quando o meu espírito desanima, quando o meu espírito se desfalece. Davi aponta para algo que é dentro dele, dentro do coração. E aqui revela uma verdade na nossa vida espiritual. O sofrimento humano é muito mais poderoso quando ocorre dentro de nós. Pense, por exemplo, na perda de alguém, se você já perdeu alguém na sua vida. Não é em si a causa da morte que te causa o mal, que causa a tristeza, que nos atinge. Mas o que fere a gente é o que nos traz, que nos lembra da ausência dela, a ausência da falta do amor, a ausência do cuidado, a ausência do jeito único dela, da sua amizade com ela, da alegria. Isso tudo fica guardado em nosso coração. E é aí que a dor se instala. Por isso, a gente pode afirmar com segurança, né? O sofrimento humano não é apenas o que acontece a nós, mas é o que acontece dentro de nós. Quando esse sofrimento interno se aprofunda, ficamos espiritualmente exaustos, desorientados. E aqui tem uma estratégia muito clara de Satanás em nossas vidas. Ele não quer que nós encontremos nosso verdadeiro eu em Deus. Ele quer que nos afastemos, que expulsamos Deus da nossa vida e entramos cada vez mais fundos para dentro dessa caverna.
A verdade é que não somos verdadeiramente fortes para sustentar a nossa própria existência. Somos fracos. Por mais que tentamos, por mais que o mundo diga, você precisa ser forte, você precisa ser resiliente, autossuficiente, independente. Deus nos mostra outra realidade. Não fomos criados para carregar tudo sozinhos. Ele quer que estar conosco nas nossas dificuldades, nas nossas batalhas, nos nossos vales escuros. Olhem para Davi, por exemplo. Ele matou gigantes, era um guerreiro valente, provavelmente estava ao redor ali da sua maior vitória até então, um lugar de vitória, de batalha, e ainda assim está enfrentando uma profunda dificuldade espiritual. A Bíblia não romantiza a nossa força interior, irmãos. Ela expõe a fragilidade humana. E é realmente isso. Davi faz uma afirmação teológica, né? E muito dolorosa após. Ele fala a afirmação: Deus sabe. Deus conhece nossas veredas, conhece os nossos caminhos, sabe o que estamos passando. Desde antes de nós nascermos, Ele nos conhece. Mas alguns podem até dizer: Marcos, a gente sabe que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, desde sempre. Sim, mas a gente acaba ignorando uma verdade, né? A gente prefere ignorar uma parte, que é o conhecimento de Deus nem sempre vem acompanhado de um livramento imediato, né? O texto não diz: tu mudas o meu caminho, tu remove minhas armadilhas. Ele diz apenas: tu conheces. És tu quem conhece o meu caminho. E isso muitas vezes dói, irmãos. Há momentos em que a coisa mais difícil não é acreditar que Deus existe, mas é acreditar que Ele vê e ainda não age. É nesse intervalo de tempo entre o agir de Deus e o ver de Deus que a fé ou amadurece ou colapsa. Davi afirma que está cercado por armadilhas. E armadilhas, por definição, não são coisas visíveis, senão não ia funcionar, né? Papaléguas teria sido pego. Vivemos em um mundo em que se apresenta como neutro, um seguro, como um espaço de autorrealização e de vitórias, mas na realidade isso é um território totalmente comprometido, moralmente caído. E a cada dia que passa parece pior. Eu adoro ler jornal, ler notícias, e tem dias que eu paro na metade. Tanta coisa ruim que eu tenho, tanta maldade, que até desanimo. Chegamos talvez na parte mais difícil, mais triste desse versículo. Olho para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Na cultura judaica, o lado direito era o lugar do defensor legal, do intercessor público, do aliado mais forte nas suas batalhas, alguém que você confiaria plenamente. Ele estaria à sua direita. Davi olha para a direita dele e não vê ninguém. Ninguém se preocupa comigo. E isso nos confronta muito, irmãos. Isso é um chamado para a nossa responsabilidade espiritual. Você, hoje, tem alguém à sua direita? Você consegue ver um aliado fiel à sua direita? Quem são seus amigos nessa caminhada? Quem tem intercedido por você? Você tem construído amizades profundas no reino de Deus? Conexões profundas? Ou não? Você só tem frequentado aqui? Você tem investido tempo em igrejas em casa, num café, numa conversa, no futebol, num dorama com seus irmãos? Tem feito algo para criar essa conexão, essa profundidade, esse laço? Ou não? Você está vivendo a vida. Ou você é o cristão do vamos? Conhece o cristão do vamos? Vamos marcar, irmão? Vamos? Vamos em tal lugar, irmão? Vamos? Quando vê, não vamos para lugar nenhum, porque só falando vamos, né? Irmãos, quando a gente for se dedicar, for fazer as coisas, marcar tempos, cheguem com hora, data,
motivo, local. Vamos marcar? Não. Quando ele fala, vamos. Pega a sua agenda aí, vamos lá então. Você marca aí, por favor. Quem são as pessoas que estão à sua direita hoje? Porque, biblicamente falando, irmão, solidão não é só a ausência de pessoas, a gente viu isso. É a ausência de alguém que interceda por você. Se hoje você não vê ninguém à sua direita, por favor, leve isso muito a sério. Invista em relacionamentos espirituais profundos. Aprofunde suas amizades. Caminhe com alguém. A falta de alguém à sua direita pode colocar a sua vida espiritual em grande perigo. Há um problema normal quando a gente lê os Salmos de Davi, nas leituras que nós fazemos, que é que muitas vezes, por nós conhecermos a história de Davi, somos tentados a relevar a tristeza dele, as dificuldades dele, pulando diretamente para o livramento, para aquilo que ele vai se tornar. Ele vai se tornar um rei de Israel. Nós já sabemos dessa história no final, né? Mas ao fazer isso, acabamos deixando passar uma parte muito importante de alguns salmos, e uma dessas está nesse aqui, que diz assim: Tu és a minha porção. Estão vendo aí? Tu és a minha porção? Calma, tá? Que eu vou mostrar para vocês, mas vou começar do versículo. Fé, irmãos, não é apenas um sentimento, é um ato deliberado de vontade. Isso aparece claramente aqui em Davi, quando ele fala: clama a ti, Senhor, e digo a ti, Senhor. Isso não é algo automático, não é algo que só acontece. É algo que vem da nossa realidade, da nossa vontade. É a declaração confessional da nossa decisão. É alguém que conscientemente decide colocar a si mesmo aos pés de Deus. Eu digo isso porque, em muitos momentos, vocês podem até ser honestos com vocês mesmos. Não acreditamos que Deus é o suficiente para a nossa vida. Tentamos resolver as coisas com as nossas próprias forças, com a nossa própria capacidade. Eu já passei por isso diversas vezes. Já tentei carregar o mundo nas costas como se eu estivesse falando: Deus, sei que você não está preocupado, não está atento, deixa que eu faço, mais para frente você aparece. E muitas vezes, irmãos, eu não consigo levantar 20 quilos na academia. Imagina carregar a vida nas minhas costas, né? Talvez você já tenha passado por isso. Mas chega um momento onde nós temos que decidir. Dizer a Deus, né? Mesmo assim, Deus, mesmo durante as minhas dificuldades, mesmo não entendendo os seus passos, as suas direções, Tu és o suficiente. Como a Tina disse, Deus, mesmo que nada tivesse acontecido, só de Cristo ter feito o que fez por nós, já seria suficiente. E é nesses momentos onde a nossa fé se solidifica. A fé não nasce no consolo, mas quando chega a perda, a dúvida, o silêncio de Deus, é aí que ela se mostra como uma fé realmente fundada e fincada na rocha. A fé em momentos bons é muito fácil, né? Mas a fé que permanece mesmo após momentos difíceis é a fé que cura, transforma, direciona, conforta. E aqui entramos na parte onde Davi diz: Tu és o meu refúgio. Mas aqui precisamos esclarecer uma coisa muito importante. Refúgio pode ser algo instrumental, algo bom e útil para a sua vida, né? Se precisamos sobreviver, se precisamos passar por alguma coisa, refúgio é algo bom. E no tempo de Davi, no tempo de Moisés, Deus fala para Moisés: você tem que criar cidades de refúgio, para quando as pessoas tiverem necessidade, por exemplo, por morte involuntária, por vingança, por perseguição, elas possam receber um julgamento justo lá, sem uma retaliação do povo. E a gente vê isso em Números 35:6, e lá em Deuteronômio 4, 40 a 44, Moisés escolhe 3 cidades, refúgio: Bezer, Ramote e Golã. E aí em Josué 20, versículo 7,
Josué escolhe outras 3 cidades, Quedes, Siquém e Hebron. Essas são as 6 cidades refúgios de Israel, né, no tempo de Davi. Só que isso era um problema para Davi, porque ele não podia ir para essas cidades, porque ela fazia parte do reinado de Israel. O rei era o que controlava ali. Então não ia ser muito útil para Davi, porque a perseguição dele vinha do mais alto nível político, do poder político, o próprio rei. Então para ele não fazia sentido fugir para essas cidades e esperar um julgamento justo. Não ia ser funcional. Então, quando Davi chama Deus de refúgio, ele segue dizendo: Tu és a minha porção. E aqui é a parte interessante. Na NVI, eles traduziram a Tu és a minha porção como és tudo o que eu tenho. Talvez na versão de alguns de vocês deve estar escrito como porção. E isso é algo muito interessante, porque Davi não quer compor só um salmo bonito, né? Ele está citando uma promessa feita por Deus aos levitas, em Números 18, 20. Aqui está como é escrito em hebraico, como é falado provavelmente, nos Tachelek. Eu sou a tua. Aqui tem as traduções de porção como herança, como quinhão, lote, como parte, participação. E aqui na escritura de Números, ali no finalzinho ele vai falar, Deus vai falar: eu sou a porção e a herança entre vocês, os israelitas. Deus não promete aos levitas território, patrimônio, segurança financeira. Deus prometeu a si mesmo para os levitas. Deus não é apenas quem dá a herança, Ele se coloca como a própria herança. A Bíblia que vocês estão na mão, que vocês estão lendo, é as promessas daquilo que Deus tem determinado para a vida de vocês. Quando vocês buscam arrependimento em Cristo, quando vocês buscam se tornar parte disso. E Paulo ecoa nessa frase, quando ele fala em Efésios 1,5: adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. A herança está na Bíblia. A herança é a palavra de Deus. A herança é o próprio Deus. E irmãos, você que está visitando a gente, você que está estudando a Bíblia, você que está aqui participando e não está se conectando com Deus, esse Deus, esse Cristo que se entregou por você, Ele cumpre as suas promessas, porque Ele mesmo foi a garantia de que elas se cumprirão. Foi Ele que estava naquela cruz. E aqui Davi está dizendo: Tu és a minha porção. E ele está dizendo, em outras palavras, mesmo que nada mude, eu ainda tenho tu. E isso é muito radical, irmãos, porque isso é realmente significar o sentido de estar seguro. E precisamos ser honestos também, porque nós precisamos buscar Deus como nossa porção e não como nosso recurso. O que é uma porção? É quando a gente recebe, entende que Ele é o objetivo final, suficiente, mesmo sem outras coisas. O que é Deus como nosso recurso? É algo que usamos para alcançar nossos objetivos. Tim Keller diz: se Deus é o meio para algo, então esse algo é o seu verdadeiro Deus. E o C.S. Lewis afirma: Deus não é o meio para o fim, Ele é o fim. E isso, irmãos, é a morte de todos os ídolos da nossa vida. Quando Davi fala da terra dos viventes, ele não está falando do céu, não está falando da beleza, do como vai ser na volta de Cristo. Ele está falando daqui, da onde a gente vive, da nossa terra. E mesmo nessa vida quebrada, marcada por perdas, dores, Deus ainda pode ser a nossa alegria última. Podemos passar por coisas muito ruins desse mundo. Não é uma alegria que existe por causa da ausência da dor. Deus é a alegria que subsiste apesar da dor. E é uma fé que não vive apenas no mundo das ideias de um futuro céu, de como vai ser a volta de Cristo, mas é uma fé que pisa no chão, que enfrenta lutas diárias, que tem nossas dificuldades.
dá de asas. Logo depois, Davi diz: eu estou muito abatido, eles são mais fortes do que eu, no versículo 6. E mesmo após esse clamor, essa súplica, esse choro, nada foi resolvido ainda. Nada mudou. A dor permanece. A espiritualidade madura não elimina a sensação de fraqueza, a sensação de tristeza das nossas vidas, mas elimina a ilusão de que você precisa ser forte, de que eu preciso ser forte. O que estamos vendo aqui é Davi declarando: Deus, você é o suficiente mesmo antes de você agir, mesmo se você for agir. Seja honesto, irmãos, você tem permitido a Deus ser o suficiente na sua vida? Ou você só permite quando Ele corrige as coisas da sua vida? Se for assim, talvez você não esteja percebendo, mas você está transformando Deus no seu funcionário, não na sua porção. Chegamos ao último versículo. Fala: Davi está na caverna, escondido, caçado, preso pelo medo, e ele clama: liberta-me desta prisão. Tira a minha alma desse lugar, Pai. Para Davi, essa prisão é circunstancial. Perseguição, isolamento, insegurança, mas o desejo dele não é simplesmente voltar para casa. Ele diz logo em seguida: e renderei graças ao teu nome. Ele não quer ser liberto para passar a noite num colchão confortável, num palácio dele ou algo do tipo. Ele quer ser liberto para louvar a Deus, louvar o nome como um nome livre. E aqui surge outra pergunta: o que você quer que Deus resolva os seus problemas da sua vida? É para que você retorne ao controle da sua vida? Ou é para que você glorifique o nome dele? A caverna pode ser um refúgio temporário de recomposição, mas, como pode ver, não é um destino, não é algo que Deus quer que você permaneça, um ambiente onde Deus quer que você permaneça. Ele quer conduzir você à comunhão, à vida restaurada pela graça, à comunidade dos justos. Davi será libertado da caverna, mas tem uma prisão onde nem mesmo os guerreiros mais fortes de Israel poderiam tirar Davi, que é a prisão do pecado e da morte. E Salmo revela que até o melhor rei de Israel, o melhor de todos, precisava de um libertador maior do que ele. Essa prisão externa exige alguém que possa vencer a sentença de morte, a sentença do pecado. E para entender o coração de Deus nessa parte, nós precisamos ir para outra caverna, o túmulo de Lázaro, em João 11, do 33 ao 35. E diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. O texto diz que Jesus não somente chora, mas que ele se agita no espírito, que ele se agitou-se. Essa é a palavra no grego, ela se pronuncia empremensato. Não pronunciei certo, com certeza. Mas, o que ela quer dizer? Agitou-se significa indignar-se, bufar ou rugir, advertir severamente, gemido de indignação. Não é mera tristeza, é uma reação visceral, algo que vem de dentro. É como se Jesus estivesse rugindo nesse momento. Jesus se revolta contra a morte, contra o pecado que liquefaz o mundo, contra o fato que o jardim que ele criou está se tornando um lugar de sepulturas. Então, Jesus não está irado com Marta ou Maria, ele está irado contra a própria morte. E se você está numa caverna hoje, irmãos, lembre-se, Jesus não está apenas com você, ele está contra aquilo que está te ferindo.
Ele chama você ao arrependimento, a lutar ao lado dele diariamente. Davi clama para sair da prisão. Jesus olha para a caverna do túmulo do Lázaro como um inimigo a ser vencido. Mas há um detalhe decisivo. Jesus só pode tirar Lázaro daquela caverna com vida porque ele mesmo está indo para outra. Para libertar Davi, libertar Lázaro, Cristo deixa-se prender. Cristianismo é único, irmãos. Mostra um Deus que se torna vulnerável ao sofrimento. Ele não apenas observa como um espectador que vê de cima, num distanciamento filosófico, nada disso. Ele desce e ele sente a umidade da caverna, da parede das cavernas. Em Salmo 142, ele fala: tira da prisão, porque eu ouve seu nome. E Jesus atende essa oração de uma forma mais custosa possível, na cruz. Ele entra na escuridão absoluta da caverna do abandono de Deus, para que quando você estivesse na sua caverna, nunca estivesse sozinho. Ele rugiu como um leão contra a própria morte, no túmulo de Lázaro, e depois se silenciou no seu próprio túmulo, para que no lamento de Salmo 142 fosse transformado em um cântico de ressurreição. Davi termina: os justos me rodearão, os justos se reunirão à minha volta. Como isso é possível? Porque Jesus foi rodeado de trevas para que você fosse rodeado de luz. Ele enfrentou a ira que a caverna merecia, para que nós recebêssemos o bem que Ele conquistou para nós. Eu quero, irmãos, que essa seja a visão da sua caverna. Que não importa onde você esteja nela, que a sua visão do lado de fora sempre seja da cruz. Sempre esteja com o aliado ao seu lado direito. E a caverna vai se tornar um ambiente para você fazer o seu renovo, onde você pode ficar ali com os seus irmãos, com a palavra de Deus. Essa deve ser a visão da caverna, por mais fundo que ela seja. A cruz de Cristo sempre deve estar visível. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, Pai amado, quero muito agradecer por estar nas nossas cavernas, Pai, por estar nas nossas solidões, nos nossos isolamentos, por poder nos tirar desses momentos, por nos dar justos que estarão aos nossos lados, Pai, à nossa direita, que possamos buscar isso com qualidade, Pai, buscar como verdadeiros discípulos, como irmãos que estão caminhando juntos a cada dia, Pai, que possamos estar um ao lado do outro nessa caminhada rumo à eternidade, buscando arrependimento, buscando a melhoria em nossas vidas, Pai, no sentido espiritual, Senhor, e sempre olhando o Senhor como a nossa porção, como a nossa garantia de que isso aqui é passageiro, Pai, e o que é realmente precioso é o que vem do Senhor, Pai, para toda a eternidade. Cuide do nosso domingo, cuide do nosso momento aqui de louvor e da nossa comunhão após o culto, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por Cristo que morreu na cruz por nós, e em nome dele que oramos e agradecemos. Amém.